Saudações, galera! Começando mais um Escolhe ou Morre, e dessa vez a gente vai escolher a maior final da história das Copas do Mundo. Vou dar uma dica a você que não vai para a Rússia, mas essa dica serve para sempre, tá? Acesse aí vilageportogalinhas.com.br, usa o código podcast45 e conheça essa maravilha aí que está apoiando o 45 Minutos. E é o seguinte, não dá para fazer frente só com Village não. Tá vendo aqui, ó? Bonezinho da seleção brasileira. Comissão técnica, né? Comissão técnica. E é o seguinte, quer ganhar esse boné? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Agora tem que usar a hashtag escolhe ou morre, tá? E tem que estar inscrito no canal também. Porque isso não ofende ninguém, né? E outra, cabe em todas as cabeças. É um boné uniforme para todo mundo. Então é o seguinte, galera, não esquece. Comenta aí com a hashtag escolhe ou morre e tem que estar inscrito no canal, beleza? No dia 14 de maio, a gente vai fazer o sorteio e vai postar lá no nosso Instagram. Então dá uma olhadinha lá. Então, galera, a gente vai escolher a maior final da história das Copas do Mundo. E é o seguinte, de 20 finais, escolhemos aqui 1, 2, 3, 4, 7 finais. E é o seguinte... 7 de 10, ou seja, teve umas copinhas até animadas aí, né? Não, teve, mas vamos lá. Começar com 1930 é sacanagem. Tu viu o que é desse jogo? Veja só, Rafa, se a Copa de 30 não tem muitos vídeos, a de 50, que é um candidato forte e natural para esse contexto que a gente está fazendo aqui, também não tem muito não. Então fica um pelo outro. São frames das decisões, e na de 30 uma qualidade menor, é verdade. A de 50 ainda tem já tem vídeos, cenas remasterizadas, já de 30 ainda estão tentando isso, até colorizaram de uma forma bem artificial, bem mandrakezinha, mas está se tentando recuperar aquela história. Porém, o contexto histórico daquela partida o coloca nesse cenário dessas 7 finais que a gente escolheu. Primeiro, pelo ineditismo. Segundo, porque tecnicamente Uruguai e Argentina, que foram os finalistas, eles tinham decidido 2 anos antes as Olimpíadas de 1928, que não existia mundial, ou seja, disputar o título olímpico de futebol era um peso enorme. Tanto é que o Uruguai, aqui no escudo, ele tem 4 estrelas, porque o uruguaio, se você perguntar para um uruguaio quantos títulos mundiais o Uruguai tem, todo Uruguai vai dizer 4 títulos mundiais. Cisplatina. Mas a volta de 30, o que acontece? Primeiro, Uruguai e Argentina, a capital, o jogo foi na capital Montevidéu, e a capital da Argentina está do outro lado do rio. Então a multidão de argentinos atravessou de balsa o Rio da Prata para acompanhar no centenário que tinha sido inaugurado naquele ano. Perto de 90 mil pessoas no jogo, a torcida argentina muito presente também, a do Uruguai, obviamente, imensa maioria. E além disso tudo, dessa questão técnica dos times, ainda tem uma disputa de rivalidade. O Uruguai e a Argentina já era o clássico do Rio da Prata. Era um clássico muito maior de qualquer jogo que envolvesse o Brasil naquela época. Era o clássico Rio Platense, como eles falam, né? E na hora do jogo, se hoje a gente fala Brazuca, fala Jabulani, se a bola da Copa é um evento, lançar a bola da Copa... Que eu diga, né? Eu gosto de bola do campeonato. Eu sei. A sabe disso aí. Na de 30... Não só não tinha muito esse cartaz, como tiveram 2 bolas. Uma bola dos argentinos e uma dos uruguaios. E quando chegou na final virou bronca. Porque cada um queria jogar com a sua. Mas beleza, até onde se sabe o jogo ainda tem 2 tempos. Então isso foi mais fácil de contornar. Mas qual vai ser a bola do segundo tempo? Que é a que decide o apito final da partida. Aí, meu amigo, a turma não abriu não. 10 centavos pra cima, cara ou coroa. Realzinho, né? Aí Uruguai ganhou. Ficou com o segundo tempo. E no primeiro tempo a Argentina aproveitou. O Uruguai ainda fez 1-0, a Argentina virou o primeiro tempo para 2-1, foi para o intervalo, quando entrou aquela bola descosturada do Uruguai, cheia de gomo faltando, meu amigo. Destruição. Vê só, na camiseta não tá descosturada não, vê que eu tenho quase certeza que é essa bola aqui. Essa bola. Isso aí é a Puma querendo fazer graça. A bola não é essa nunca. Nunca, a bola é marrom. Meteu, exatamente. De couro cru. Meteu... Exatamente. Não. O Ivanda ainda, mesmo, aquela bola. Vixe, Maria. 3 golzinhos do Uruguai, 4-2. Bolinha viciada. Total. E aquela Copa de 30, lembrando que nas semifinais, os 2 times
meteram 6 nas semifinais, ou seja, a galera chegou para atropelar na decisão, em uma final com 6 gols, na primeira final da história, embora não tenha tanto material de vídeo para a gente analisar, mas eu acho que o viés histórico é muito forte e é justo ele estar nesses 7 candidatos. E só como última curiosidade, o Uruguai que foi campeão do mundo em 30 e tinha sido campeão, confirmou a hegemonia dele nos anos 20, 30 ali. Ele tinha um jogador chamado Castro, conhecido como Manco Castro, pelo seguinte, ele não tinha uma das mãos. Manco Castro. Ele é conhecido assim. Ele não tinha uma das mãos e foi titular, ele era atacante. Ainda bem, né? Porque se fosse goleiro ia ser mais complicado Não, jogar. bicho, pessoal, defender com a mão só é doida. E aquela bola era pesada, se não tinha luva. Mas assim, ele fica com curiosidade também. E a Argentina, que também era um time forte, teve o artilheiro da Copa, Stable, que foi o artilheiro da Copa com 8 gols. Vamos dar um saltinho no tempo agora? Saltinho de 20 anos, meu amigo. Sem muito vídeo também, viu? Sem muita coisa para falar, é muito Agamenon que a turma conta. Esse maracanaço, meu amigo, o que a turma também já disse que daqui a pouco a turma tá vestido de soldado romano, parou uma bomba atômica, toda vez essa história fica maior. Quase eu soube no bastidor que rolou até mijadinha. Rolou. Então vamos lá, João. Como é que tu fala? Quem fala pra cá, pô, quando ele pega o microfone e começa a falar sozinho, esqueci agora o nome. Doutrinar. Então, João, doutrine, por favor. Não, ele vai fazer campanha, é diferente. Ele vai fazer campanha. A Copa de 50, na verdade, essa final não é uma final. Ela entra aqui porque foi o jogo que decidiu a Copa, mas a Copa de 1950 foi uma Copa sui generis, digamos assim, porque, primeiro que ela teve 13, assim como a de 30, ela só teve 3 seleções, porque algumas seleções europeias, na época, elas se recusavam a atravessar o Oceano Atlântico. Inclusive, os sul-americanos também. A Argentina já tá daquele ruenta, não veio pro Brasil, não. Isso é do lado, pô. Porque, na verdade, a Argentina queria sediar a Copa. E aí ela ficou... Já queria pra sediar, então... não vou. Isso deve ter metido ela lá pra Manaus, a turma estilou com a distância. Só pode. Mas no final das contas, a gente tem um pouco de razão, porque os caras esperaram até 78. Pra sediar a Copa. Demorou pra chegar a vez dos caras. E aí, na Copa de 30, por conta disso também, o número ímpar, inclusive, de seleções, a FIFA ela mudou o regulamento da Copa. A Copa de 38, por exemplo, tinha sido só mata-matas. E, detalhe, a Copa de 50 foi a primeira pós-guerra. Então, alguns países europeus estavam se recuperando ainda da guerra, da devastação da guerra. E aí, com 3 seleções, ela fez o fase de grupos. Alguns grupos com 3, outros com 4. E o grupo do Uruguai, por exemplo, só tinha 2 seleções. Uruguai e Bolívia. O Uruguai ganhou de 8-0. Vice-liderança pra Bolívia. E avançou. E a vice-liderança do grupo... A Bolívia não passou de fase, não, né? Terminou eliminada. Os caras fazem isso até hoje lá. Você já foi vice-liderança da fase de grupos uma vez. Quase que a gente passa de fase. E o maior detalhe é que na segunda fase, a fase final da Copa, foi um quadrangular final, na verdade. Onde teve, além de Brasil e Uruguai... Peraí. Meu amigo, metade da turma que tá vendo aqui que trabalha com Série B, tu precisa explicar o que é quadrangular. Não, vou dizer quadrangular, a turma sabe o que é. A turma já jogou muito vou dizer quadrangular as nessa seleções vida. que estavam, além do Brasil e Uruguai, Suécia e Espanha. E aí houve jogos em São Paulo, jogos obviamente no Maracanã, o Brasil só jogou no Maracanã. E calhou, para sorte da FIFA, as duas O Brasil só únicas jogou no Maracanã, só reforçando, só na fase final, né? Porque o Brasil chegou a jogou jogar com a no Suíça. Pacaembu e empatou 2-2 com a Suíça. E aí, para sorte da FIFA, as duas únicas seleções que poderiam ser campeãs do mundo na edição 50 foram o Brasil e o Uruguai. Espanha e Suécia se enfrentaram no mesmo horário desse jogo Brasil e Uruguai em São Paulo. Valendo terceiro lugar. Mas poderia ter sido a final da Copa do Mundo, ter sido no Pacaembu. Poderia. Podia ser o final da Copa com o Radinho, para saber o resultado do outro. Ia ser horrível. Meu amigo, a dona FIFA nessa... Não, se trabalho livrou de de uma. mosaico aí pra limpar... Se livrou de uma. Pra limpar, viu? E aí, por isso que a final de 50 não foi uma final, mas é óbvio que entra para a história como uma final porque são as duas seleções que podiam ser campeão. E aí, por que esse jogo está aqui? Primeiro, porque foi um jogo que batizou, que ganha um nome, tá? Um final de Copa do Mundo ganha nome, você já vê a importância dela. Virou o Maracanaço. E a partir daí, toda a grande tragédia no futebol não sei o que, aço. Mineiraço, aflitaço, arrudaço. Qualquer Ilhaço. Aflitaço não, ela é Batalha dos Aflitos. Mas o que dá Mas alguém fala. Qualquer nome é aço por conta... Ganhou... Castelaço. Por conta do Maracanaço. Outra, o Brasil chegou nessa... Foi a superação do Uruguai, na verdade. E outra coisa, tá aqui a camisa 50 e... Eu esqueci de falar o nome do personagem da Copa, que é Didia, que foi o autor do gol do Uruguai.
Por quê? Porque o Brasil chegou mega, hiper, super favorito a esse jogo. Favoritaço, ou seja, fala Favorito. favoritaço, dá uma azar da porra. Tinha ganhado de 6-1 da Espanha, um jogo que foi com Touradas de Madrid, cantando uma marchinha de carnaval na época. 7-1 na Suécia, se a gente falar de 7-1 do Brasil levou da Alemanha, em 50 o Brasil ganhou de 7-1 da Suécia na fase final. Enquanto isso, o Uruguai do outro lado chegou aos trancos e barrancos, ali naquela vontade do Uruguai, aquela raça, no sofrimento. O Brasil, por conta disso, chegou pelo empate. O Brasil podia ser campeão do mundo com empate, assim, não um empate para levar para pênalti. Nunca houve antes e jamais haverá. Jamais haverá novamente. Um empate, jogou por um ponto, digamos assim, para ser campeão. Sai na frente, no dia da final, outro detalhe, no dia da final, os jornais já estampavam que o Brasil era campeão do mundo, e aí entra a questão do mijo que Cássio falou, porque o capitão do Uruguai na época, Abdul Varela, pegou esse jornal, levou para os vestiários e mandaram os jogadores mijarem, urinarem em cima do jornal para mexer com os brilhos dos jogadores do Uruguai. O Brasil sai na frente com um gol de Friaça, ou seja, jogava pelo empate, sai na frente, o time que era amplo favorito, ninguém... Só reforçando o cenário do Maracanã, cerca de 200 mil pessoas. Oficialmente, 173 mil quebrados. Foi quando parou de contar, a galera começou a pular as catracas e tal. Algumas fontes até falam entre 199 mil, mas é difícil se pular as catracas, como é que se chegaria a esse número. E o mais plausível é que se arredondou para 200 mil pessoas, que é o maior público da história da Copa do Mundo e... dificilmente vai ser superado também. Esse vai ser superado, primeiro, pelos padrões agora de arena, porque ninguém vai voltar a ser aquele... todo mundo em pé. Então, uma arena com 200 mil pessoas, meu amigo... Faz a Copa na China pra tu ver se a turma não vai dar um jeito. Fizeram a Olimpíada lá e fizeram um estádio, o Ninho do Pássaro, que é um estádio gigantesco e é 90 mil. Copa do Mundo. Amigo, dobrar o Ninho do Pássaro é tenso. E é por isso que esse jogo está aqui. Porque algumas marcas, como essa, por exemplo, dificilmente vão ser quebradas. O Brasil sai na frente, com Friaça, e o Uruguai foi muito guerreiro. E muito desse espírito do Uruguai de ser uma seleção guerreira, que não se entrega nunca, vem muito desde a Copa de 50, por conta disso. Os jogadores daquela Copa, tipo Didia, tipo Abdul Varela, hoje são ídolos nacionais do país por conta disso. Sai atrás, Abdul Varela vai pegar a bola no fundo, na rede e motiva os jogadores do Uruguai. O Uruguai vira o jogo. O Uruguai, como ninguém estava nada pelo Uruguai, o Uruguai consegue a virada com gol de Schiaffino e Didia em dois lances muito parecidos, tá? Barbosa, de forma injusta, foi crucificado pro resto da vida por conta do segundo gol. E o Uruguai é campeão do mundo calando 200 mil, calando um país. O presidente da FIFA na época era Júlio Gimé, o homem que dá nome ao troféu. Quando o Brasil fez 1-0, ele estava na tribuna de honra, ele desce para entregar o troféu ao campeão, ao Brasil. Só que quando ele chega em campo, o Uruguai tem virado o jogo, ele não sabe, ele fica perdido com a taça, sem saber para quem entregar. Termina entregando para o Abdul Varela sem nenhuma cerimônia, só tomar a taça, porque não houve clima para isso. E só outro detalhe, o que mostra o quanto essa final é marcante para os dois países. O Brasil jogava de branco. E por conta dessa derrota, a amarelinha é conhecida no mundo todo, também foi por conta da final de 50, porque essa derrota aposentou a camisa branca do Brasil. Eu falei a escassez visual da partida, mas, por exemplo, existem gravações das narrações de rádio. O Museu de Futebol tem a narração brasileira do segundo gol do Uruguai. É um negócio assim, para quem tiver essa oportunidade, um dia que visitar o Museu de Futebol em São Paulo, ou alguma exposição itinerante pelo país, chegou inclusive aqui em Pernambuco, é algo que vale a pena. E o impacto do gol, você sente ali no rádio, ó, meu amigo, a merda cobriu ali. Você sabe que o negócio assim é fora do normal. Candidato fortíssimo essa final. Então vamos saltar aí 4 anos, vamos lá para a final de 1954, Alemanha 3, Hungria 2, mais conhecida como? Milagre de Berna e finalmente a final europeia, né? Depois de 2 exemplos de decisões sul-americanas, a gente vai agora para o estádio Wankdorf, lá na Suíça, com mais de 60 mil pessoas, esse povo todo assistiu a uma virada incrível. Primeiro, a Hungria era a Hungria de Puskás, que junto com o Di Stéfano faria o Super Real Madrid da segunda metade da década de 50. O Real Madrid foi pentacampeão europeu, penta de verdade, consecutivo, de 56 a 60. E ele era o líder de um timaço que já tinha tido a base do Honvéd, que era um time muito famoso na época. Não existiam torneios de clubes, então era mais de excursões que se viu a potência de cada equipe. Tinha sido campeão olímpico em 52, então assim... O time húngaro era muito forte ali. E na primeira fase tinha enfrentado a Alemanha Ocidental, já que o João tinha falado na Copa de 50 divisão. A Alemanha estava dividida depois da guerra, virou a Alemanha Oriental e a Ocidental. E a Ocidental é que teve toda a força desde então no futebol.
E na primeira fase o jogo foi 8-3 para a Hungria. 8. Assim, é um atropelamento. Meu irmão, a turma fica falando daquele 8-3. Até acabar o jogo não parava de ter gol, não. A Alemanha fez 3 golzinhos Mandrake, mas levou 8 da Hungria. Se encontraram na final. Essa Hungria ela tinha uma característica de aquecimento. Ela entrava muito forte nas partidas. Foi a seleção que introduziu isso. Que parece ser inacreditável básico, que antes não havia isso. Antes o jogador botava a camisa e ia pro campo. Solteiros e casados. Só uma dúvida. Na Hungria o jornal já dava, né? Feito em 50? Acho que o jornal do dia da final não, já dava. Não, eu não sei. 8-3, pô? Veja, eu não sei se o jornal do dia deu a Hungria Campeão como do campeão. mundo. Mas O favorito era Mas durante o jogo o cara começou a escrever a matéria. Aí o cara começou... Porque saiu na frente. 8 minutos estava 2-0. Veja, os caras se enfrentaram na primeira fase, 8-3. Começa a final, 8 minutos já está 2-0. Um gol de Kisborg e um de Puskás. Meu amigo, tem muito o que fazer não, né? Tem. 2 minutos depois a Alemanha, diminuiu. 2-1. Segue o jogo, empata o jogo e vira, faltando 10 minutos para acabar. Por sinal, Cássio, a gente tem a coleção toda aqui, quer dizer, Fred Figueiredo tem. E o curioso é o seguinte, como você está vendo aqui, ó, as 4 primeiras Copas, como tem pouco vídeo... Meu amigo, 4 num DVD só. 30, 34, 38 e 50. Agora a Suíça tá aqui, ó, que por sinal, Fred Figueiredo não abriu mesmo, que ainda tá com preço. O cara não assistiu ainda. Dá nem para fazer a mentira, né? Que é um grande filme. Né? É a primeira, exatamente, mas esse tá único aí porque foi o primeiro filme oficial de Copa do Mundo 54. E quando a Alemanha vira a partida 3-2, é um resultado completamente improvável sobre o que desenvolveu aquela Copa inteira. A Hungria, ela não fez só uma grande Copa, ela era a grande seleção daquela época, ela era algo marcante, tanto que se fala até hoje como uma das grandes seleções da história, ou possivelmente a maior dentre as que não venceram. Ela pode brigar ali com a Holanda de 74, mas ela é considerada entre as seleções que nunca conquistaram a Copa um dos maiores expoentes e era merecidamente dentro desse cartaz. Passou um triz de ganhar a Copa do Mundo, não sei se terá outra chance, porque ficou muito embaixo desde então. Mas, para a Alemanha, a primeira estrela bordada pela Alemanha em relação aos títulos mundiais é de uma virada que, se é o Brasil, o Maracanazo que a gente fala, teria muito mais cartaz. Por não ter um envolvimento sul-americano, talvez a gente se distancie dessa análise. Mas é uma virada do porte dessa de 50. E só um detalhe, essa Hungria, ela chegou na Copa já como favorita, ela tinha vencido a Inglaterra em Wembley, foi a primeira seleção a vencer a Inglaterra em Wembley. A Inglaterra dos anos 50, que ela se autodenominava como a melhor seleção mesmo do mundo. depois de a pé dos Estados Unidos, lá no Belo Horizonte, não mudou a Goga, não? Não, a Goga continua. Mas a Hungria foi lá e venceu em Wembley. E perdeu essa final. Só um porém nesse título da Alemanha, que é bem controversa essa história. É que os detratores dessa seleção da Alemanha dizem que essa seleção, a final, ela foi turbinada, digamos assim. Que existe uma história que se encontraram depois no vestiário da Alemanha, seringas, que os jogadores da Alemanha teriam se dopado para essa final. Não havia controle antidoping nessa época, né? Então, se coloca os detratores dessa seleção da Alemanha, se coloca muito essa questão que a Alemanha jogou dopada para vencer, porque talvez só assim para vencer a Hungria, mas isso também nunca foi comprovado e aí fica o desesperado disso. Se aconteceu, o doping demorou para fazer efeito, né? Porque com 8 minutos, um deve ter dado para o outro assim, arruma mais seringa aí, que não dá dando carga não. Mas enfim, eu acho um candidato, na escadinha, já deu o drible ali em 30 e tá ataque ali com 50. E agora a gente vai para 1958, e aí tem um tal de Brasil 5, Suécia 2, e pelo amor de Deus, né? Com o rei de futebol nascendo para o futebol mundial. Né? 17 anos só, até hoje o campeão mais jovem. O jovem. Campeão a fazer 5 gols na final. Isso aí, meu amigo, já é o super trunfo. Não tem aquela... A gente gosta da nostalgia, né? Esse negócio da gente, podcast, de vídeo. Botou a carta na mesa assim, já dando tapa na mesa assim. 5 gols na final. E detalhe, dois de um cara de 17 anos. Só pra na casa dos caras, nessa daí. Copa de 50, esse que eu dizer, Copa de 50, Copa de 54, Copa de 58, porque a final foi a Copa da Suécia 5-2 nos donos da casa, que é a Suécia. A Suécia chegou na final da... Talvez seja assim a pronúncia. O quê? Lindholm, o jogador da Suécia que abre o placar aos 4 minutos. E aí tem esse jogo... Se você consegue assistir todo no YouTube. Esse jogo tem jogo, eu já assisti. Todo no YouTube. E aí, depois que a Suécia faz um gol, Didi vai também no fundo e diz assim,
acalma todos, nós somos melhores que ele, vamos ver esse jogo. E aí virou, atropelou. Bota a bola no centro, Vavá vira o placar ainda no primeiro tempo. Vavá pernambucano, o leão da Copa, revelado do Sport Clube do Recife, ele fez 2 gols. Inclusive, ele também faria gol na Copa de 62. Ele é um dos poucos a ter gols em 2 finais. Outra, se não me engano, é Zidane, a Copa de 2008 2006. Vavá vira essa partida. No segundo tempo, 2 de Pelé, um de Zagallo, a Suécia ainda descontou e a final termina com 5-2 com o Brasil. Depois do trauma de 50, depois da Copa malfadada de 54, ganhando seu primeiro Mundial. Não jogou de amarelo, porque jogou de amarelo foi a Suécia, o Brasil jogou de azul. E ali era o Brasil de Pelé e Garrincha, de Didi, de Zagallo, de Vavá, de muita gente. Para muita gente, até hoje, é a melhor seleção de todos os tempos. Discute muito entre 58 e 70, mas a de 58 sempre foi muito bem cotada. E é justamente isso, foi o Brasil aparecendo para o mundo. Ali, chega ao fim a questão do complexo de vira-lata, que se falava muito na época. Inclusive, o próprio Nelson Rodrigues, que é muito conhecido, um escritor pernambucano, ele é o fim do complexo de vira-lata do brasileiro, em termos de futebol. E o Brasil, assim, a campanha do Brasil, toda o Brasil tem um empate na primeira fase ainda com a Inglaterra. Com a Inglaterra e ganha da União Soviética. O Brasil, naquela Copa, não começou com Pelé e Garrincha como titulares. Um dos atacantes titulares era Dida, um atacante do Flamengo, alagoano, e fazia parte daquela seleção, mas com o passar do tempo, o Brasil empatou com a Inglaterra e também tem essas histórias que entram no folclore de futebol, a gente não sabe se é lenda, se é verdade, que os jogadores mais experientes daquela seleção, o Nilton Santos, Didi, falaram com o Vicente Feola, que era o treinador na época, e disse, bota Pelé e Garrincha aí que a gente ganha essa Copa. Ajuda a gente a te ajudar. Já que tu jogasse daquela lenda de 50, entre as várias lendas, se Bellini imortalizou nessa Copa, ergueu o troféu e Pelé imortalizou o 10 como símbolo do craque. A partir de um cenário aleatório, se for lenda. Não tem esse negócio. Se hoje Neymar é 10, Ronaldo Fenômeno é 9, ou seja, cada um tem seu número, Romário 11. Ali era simplesmente, tem um número de jogadores escritos na Copa, o tal do Edson ficou com o número 10. De uma forma completamente aleatória. Foi sorteio na época, né? Existe assim, o Brasil tem que entregar o nome da lista de jogadores e foi meio que na doida e Pelé, por sorte. E a partir daquilo o 10 virou símbolo do craque. Mas lembrando, Pelé, embora tivesse 17 anos, em 1958 Pelé fez 58 gols no Campeonato Paulista. Não é o ano não estou confundido não. O ano é o número de gols. 58 no Campeonato Paulista. Obviamente, jogando pelo Santos, destruiu. Isso com 17 anos, a convocação dele foi... não teve apesar da idade, nenhum momento foi contestada o nível técnico daquele jogador. Na Copa, ele se sobressai fazendo 2 gols na final e o contexto que deixa essa final ainda mais forte é a reta final do Brasil, porque o Brasil fez 5-2 na França na semifinal e 5-2 na final. 10 gols, 2 goleadas na semifinal e final. Assim, é uma seleção muito, muito forte. E que essa sim, já que eu estou batendo essa questão de remasterizar conteúdo antigo, já existem imagens coloridas, porque essa é o final que o cara precisa ver a cores. E tá disponível o jogo inteiro na preto e branco ainda, mas já tem cenas coloridas dessa partida. E só para terminar, esse 5-2 na França na semifinal foi a França de Just Fontaine, que foi o artilheiro da Copa com 13 gols. E recorde até hoje. E outra, para finalizar, a questão do gesto de Bellini, que ele foi o primeiro campeão do mundo, que levantou a taça. Esse gesto que todo mundo faz, acima da cabeça, foi pelo seguinte, ele estava com a taça na mão, não existia essa prática na época, e todos os fotógrafos, Bellini aqui, Bellini, por favor, Bellini, tirando para ele, um retrato, ele fez, peraí. Aí agradou todos os fotógrafos e aí esse gesto se tornou imortal. Ainda tem meu cara levantando troféu, meu Deus. E agora a gente vai falar da final de 1966, Inglaterra 4, Alemanha 2, que a galera diz que foi a Copa da Mutreta para Inglaterra, né? Veja, essa aí é candidata pelo H-Menon. Tá pelo H-Menon, Essa entrou aqui quase via tapetão. Primeiro, a Alemanha já com Franz Beckenbauer, ainda novo, mas já fazia parte daquela seleção, ele seria o líder do time 8 anos depois. Jogaria também 70 até com o braço enfaixado. Mas aquela Inglaterra que conquistaria seu único título mundial, teve um primeiro ponto. O único jogador a fazer 3 gols em uma final de Copa, Hurst, que ele fez 3 gols nessa decisão. E, sobretudo, o lance polêmico. O jogo estava 2-2, o terceiro gol da Inglaterra, a bola o chute bate no travessão e na linha se passou, não passou, ficou aquela... Até hoje. Até hoje. É muito mais provável que não tenha passado.
Já se fez estudo de Cambridge, de não sei o foi, quê. A galera sempre bota meu irmão, bota o raio-x lá e não e até define. hoje, se você... Obviamente, esse vídeo tá passando nesse momento, mas você não consegue com precisão dizer se... Mas, velho... Não escolhe ou morre, escolhe ou morre. Exato. Minha Minha mão tá aqui pra dizer que o programa disso aqui é escolhe ou morre. Escolhe ou morre, escolhe ou morre. Claro que não entrou. Assim, de Não, longe. não escolhe ou morre, não entrou. Não entrou. E aí acaba Primeira vez que João não morre nesse programa. Não, mentira. Isso é... Então a gente vai passar rápido pela Inglaterra por essa partida de 66, porque fica o registro, porque de todas essas finais, é uma final amplamente comentada, mas pela porta dos fundos, né? A gente estava falando de finais que tenham detalhes positivos, essa acaba não sendo por esse motivo. Essa é pela polêmica. Então é o seguinte, a última Copa 2014 foi a primeira que teve a tecnologia que identificava se a bola passava da linha ou não. Ou Demorou. seja, 48 anos para resolver uma bronca dessa, tá de brincadeira. Mas sem contar que a Inglaterra sofreu com a Alemanha um lance... Aí, 2010, meu foi na Deus do Copa céu. anterior, nas oitavas de final, mas aí não precisava de linha do... Quem era o árbitro? Larionda. Aí só aparece na Copa fazer besteira. Aí pronto, mas essa aí não precisa da linha do gol não, porque aí a bola entrou muito. Muito. E agora, meus amigos, vamos para a Copa de 1970, Brasil 4. Pode Itália pegar 1. as moedinhas e fazer aqui, ó. O quê? Aqui, Assim, ó. ó, Toninho? Essa é forte, essa é forte. Não, eu deixei isso aqui. Não foi a win não, viu? Só pra deixar claro Ok. que eu empurrei as moedinhas A aqui. minha é não a win fiz. nessa Hã? daí. A win. A win. Bicho, Tu é vamos lá, aposta- vamos lá. Tu é apostador, né, Vamos Jovem? para as semifinais, João. Me lembra aí, por favor. Brasil e Uruguai, já a questão do trauma de 50. E... Dois bicampeões, certo? Exatamente. E outra semifinal, João. Alemanha e Itália, a Itália também bicampeã e a Alemanha tinha sido campeã, tinha um título de 54. E a final foi quem mesmo? Primeiro, porque você perguntou dos títulos mundiais para detalhar, porque se uma seleção vencesse 3 vezes a Copa do Mundo, com aquele troféu que estava em disputa, Jules Rimet ficaria com ele para sempre. Aí no final chegaram 3 bicampeões e só um que ainda assim tinha um título empatar também. com todos eles? Podia empatar com todos eles. E a partir do momento que o Brasil tirou o Uruguai e a Itália tirou a Alemanha, por sinal esse jogo aqui foi 4-3 na prorrogação, é considerado um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo. Os dois, Cássio. O Brasil e o Uruguai também foi Também um foi, grande jogo. mas esse aqui é considerado um dos maiores. Esse aqui foi um grande jogo, mas esse aqui sempre está Porque no do Uruguai, listas. Brasil e Uruguai, o Uruguai saiu na frente. E aí todo aquele trauma de 50 volta, mas aí o Brasil era muito mais seleção. Já gosta de jogar o E Uruguai. a gosta adora, pô. Aí Brasil e Itália na final, ou seja, 2 bicampeões, dali sai a posse eterna da Taça Jules Rimet. E o jogo é a consagração de Pelé, Rafa, porque assim, o Brasil faz 1-0, a Itália empata, até numa falha de Félix, e depois o Brasil faz 3-1, com direito àquela bolinha no final que Pelé termina e faz Carlos Alberto. É o passe. Toca com- Primeiro, é com pé em nojo. pé, no final. Aquele passe com nojo. Nojo. Subiu a catinga, aqui ó, Nojo. tocou a bola Não, aqui. essa bola aí. Aqui ó, tchau. Tem 4-1, Jules Rimet por 3 anos sendo do Brasil. Até ser derretida. Né? a turma deu ganha. Tu tá ligado que tu sabe, todo mundo sabe que eu sou romântico em termos de futebol. Eu gostaria que essa regra fosse mantida para a Taça FIFA. Não, se foi. Na época, eu tô falando assim só de tudo, tá? Sou de 81. Se discutiu muito, disse, pô, que invenção, pô, bota um pouquinho também. 4 ou 5 que for, mas que também tivesse essa regra. Posse definitiva. Para posse definitiva. Mas aí eles acabaram criando o símbolo da Taça FIFA, que foi instituído em 74, que de certa forma funciona, porque ela também é sinônimo da Copa do Mundo. É. Mas, pô, ela podia ser. A outra ser igual também, né? Você poderia pegar uma, tipo a versão Taça FIFA 1, é sua. Eu também sou a favor de João. Acho que era para ter. A ideia é muito legal da Jules Rimet para ela ter saído. E outra. O fato dela estar em disputa do troféu deu um peso muito maior que aquela final de 70. E outra coisa, Detalhe, se tivesse essa regra da Taça FIFA aí com 3 campeões... Deu a Alemanha. Seria a Alemanha, agora em 2014. A Alemanha ganhou 74, 90 e teria faturado a terceira em 2014. e aí tem um detalhe da semifinal. Porque se a Alemanha tira a Itália, fosse campeã mundial, ela fazia, ó, essa decisão aqui, ó, a gente vai levar ela pra casa agora. 74 vai decidir se essa vai ficar com vocês ou com a gente. E era muito candidato, né, para buscar esse troféu, mas acabou sendo no México uma final com mais de 100 mil pessoas no estádio Azteca, na cidade do México. Um 4-1, uma final de Copa do Mundo. A primeira final ao vivo na televisão para o Brasil, em todos os tempos. Até então, se via 58, 62 e 66, era rádio, já tinha rádio bem antes disso, mas assim, muito por videotape. Dias depois chegava o vídeo e passava videotape nos cinemas. Essa foi acompanhada em preto e branco, se eu não me engano, menos para 30 pessoas, porque na sede o sinal chegava colorido, só que todas as televisões do Brasil eram televisões preto e branco, o sinal era distribuído dessa forma. Um punhado de pessoas assistiu a cores. A primeira no Brasil foi
colorida foi a Copa seguinte, 74. Então, assim, para o brasileiro, porque querendo ou não, a gente fazendo aqui do Brasil esse vídeo, foi a primeira Copa, uma das maiores finais e vendo tudo fazendo parte. Não só sendo a emoção do rádio, é simplesmente vivenciando o auge de Pelé com 30 anos, sendo tricampeão mundial e sendo até hoje o único jogador 3 vezes campeão do mundo. É all-in com chance boa, viu? É forte. E é o seguinte, imagina o nervosismo. Primeira Copa transmitida pro Brasil, o Brasil é campeão. Puta merda, bicho. Imagina a cachaça. Meu Deus do E céu. imagina se não ganha. E agora, galera, a gente vai dar um salto no tempo, em 16 anos, mas a gente continua no mesmo lugar. Porque em 86 teve aí Argentina 3, Alemanha 2. E essa decisão, na verdade, era para ter acontecido na Colômbia, porque a Colômbia tinha vencido a disputa para receber... Porque naquela época revezava América do Sul, Europa, América do Sul, Europa, então era para voltar, depois de 82 ter sido na Espanha, 86 teria sido na América do Sul, mas a Colômbia, por problemas financeiros do país, estruturais, depois de um terremoto que abalou a Colômbia, ela acabou abdicando. E o México, que tinha recebido a Copa em 1970, 16 anos antes, e as normas, as exigências da FIFA não eram tão pesadas de uma Copa para outra, não mudavam tanto assim. Então a estrutura do México ela é quase suficiente para receber uma Copa, tanto que recebeu uma Copa de muito sucesso. A Copa de 86, a Copa de Maradona, é considerada uma grande Copa também. Exatamente. E eu acho que se a gente falou da 70, a coroação do maior jogador de todos os tempos, que é Pelé, a de 86 coroou também um jogador histórico, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que é Maradona. Maradona naquela Copa, foi o nome da Copa de 86, até hoje quando você fala da Copa de 86, a imagem da Copa de 86 é a imagem de Maradona, e ele, na final, ele não fez gol. Passou, isso quer dizer, passou em branco. Passou em branco, mas o jogo, o Argentina, que era favorita por conta de Maradona, também era um futebol muito bonito, muito vistoso, a Argentina abre 2-0, só que a Alemanha, bem do seu jeito alemão também, de Vice-campeão em 82. vice-campeão de 82, era uma seleção sempre foi muito forte, é uma seleção aguerrida, empata num jogo disputado sob forte calor do México, até por causa do Empatou, horário. João, aos 35, Exatamente. com o Rudi Völler, Guerreiro que demais. foi o treinador da Alemanha de 2002. Para quem lembra, ele tinha um bigode, acho que não sei se ele tinha bigode quando treinou a Alemanha naquela final contra o Brasil, lá no Japão, mas ele empata esse jogo aos 35 e aí a Argentina ficou em pânico, mas aí... Aí Maradona consegue ir um passe 3 fantástico. minutos depois. 3 minutos depois, no meio de campo, ele não fez gol, mas ele deu uma assistência fantástica para Burruchaga. Burruchaga fez o terceiro gol da Argentina. Arrancou com a bola ali, marcado, tudinho, e toca na saída do goleiro, 3-2 Argentina. E aí o jogo por si só é um jogo fantástico. Imagina você vendo hoje uma final de Copa do Mundo, onde uma seleção abre 2-0, a outra vai buscar 2-2 com 37, e depois a seleção da Argentina é campeã. Então, assim, o desenho do jogo é muito bom, as duas seleções são muito fortes, e é a coração de um dos gênios do sem futebol, dúvida. que é Maradona, tem até igreja na Argentina. Maradoniana. Maradoniana. E sem dúvida nenhuma que os dois times eram muito fortes, tanto que eles repetiriam a final em 90. A final de É a 90. final mais repetida da história. Mas aquela boa parte daqueles jogadores se enfrentariam novamente na Copa seguinte, na decisão da Copa seguinte 90. E como eles decidiram a Copa de 2014, acabou desempatando, porque Brasil e Itália também tinham duas finais e agora a final mais repetida. Na verdade, um confronto na Copa ser repetido já é difícil. 3 finais é um negócio assim incrível. Mas 86 entra muito forte. Se a gente tivesse aqui no podcast. Se fosse se esse vídeo aqui fosse gravado na Argentina, em Buenos Aires, ali, zona subúrbio ali de Buenos Aires, na humildade, é que a gente faz aqui. Acho que a turma jogava essa. tu tá ligado? Na Argentina eu sou Huracan, né? Eu sou estudante de La Plata. Huracan. Tu és quem? Huracan. Parabéns. Pronto, galera. Depois de 7 finais aí passadas, agora a escolha ou morre. Vou logo com o João, que eu sei que ele vai se enrolar. João. Eu tô dando spoiler na camisa, pô. Não pode ser diferente. Eu vim com a camisa apropriada. Coerente. Eu tô dando spoiler na minha camisa. Porque, pra mim, a final de 50 não é somente... Mas aí é um conceito bem pessoal. Não é somente a melhor final de Copa do Mundo de todos os times. Pra mim, é o maior jogo da história do futebol. Por tudo que cercou e que nunca vai se repetir. Tudo que a gente falou aqui, da questão da aposentadoria. Você aposentou a camisa de uma seleção, você colocou o maior público possível para ver um jogo de futebol. Uma seleção que era favorita, jogava pelo empate, a outra foi lá e virou. Então, assim, tem todos os detalhes e tudo que cerca essa partida, que se tornou mítica para os uruguaios e também para os brasileiros, para a questão da derrota. Tem filmes, livros sobre essa partida. E 2 frases para resumir. Ambas, obviamente, do lado uruguaio, que falam sobre Obdulio Varela, que foi o capitão daquela seleção.
Não é uma frase, na verdade, foi uma declaração dada por Diego Lugano, ídolo do São Paulo, zagueiro, que perguntavam a ele, quando ele era criança no Uruguai, se ele gostava de dizer que era, não, só Abdúlio, jogando pelada, né? E aí ele falou que não se brinca de ser Deus. Então, isso. E outra frase que eu não... Hoje, assim, eu não recordo quem foi que disse essa frase, mas existe uma frase também sobre essa Copa de 50 que fala o seguinte, que o Abdúlio Varela não amarrava as chuteiras com cadarços, e sim com as veias. Então, por conta disso, todo esse romantismo que cerca, para mim é o maior jogo de futebol da história, final de 50. 50 é um candidato muito, muito forte, mas assim, e como o João falou, um dos maiores jogos de futebol da história, mas assim, 1970, eu acho que o cenário dele é muito, muito grande também. É o primeiro jogo exibido ao vivo para o mundo inteiro. Foi a primeira vez, embora o nome fosse Copa do Mundo, nem todo mundo acompanhava, porque não tinha alguns países na Europa, se não me engano, 50 e 66 já passava ao vivo na televisão para alguns países. Para a América do Sul não, era na rádio. Quando a Copa foi na América do Sul, acontecia a mesma coisa para lá. E a Copa de 70, ela expandiu via satélite, então ela passou para o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo que acompanhava o futebol, claro, né? Que estava mais ligado ao futebol. E o mundo, na primeira vez que acompanha uma Copa ao vivo dessa forma, ele já acompanha a final que decide a Taça Jules Rimet. É muita coisa assim, assim, ó, algo que privilégio, assim, ó, você nunca viu nada. A primeira final de Copa que você vai assistir ao vivo vai estar decidindo quem é o dono do troféu. E podia ter sido um jogo ruim, mas não foi. Foi um jogo onde o Brasil era um time. Todo mundo jogava no Brasil. Hoje é o contrário, né? A seleção brasileira é basicamente toda convocada. Várias camisas 10, né? E todo mundo, só camisa 10. Camisa 10 de tudo quanto dos grandes times do país, todos eles representados numa seleção. Tostão, pelo amor de Deus. Era uma seleção de craques, muitos deles considerados os melhores jogadores da história de seus clubes. Sim. Tostão no Cruzeiro, Rivelino no Corinthians. E no Fluminense também, Pelé no Santos e por aí vai. Carlos Alberto considerado o melhor lateral direito da história, enfim. Essa vitória do Brasil, um 4-1, foi cátedra, foi aula, então eu fico com essa partida. Precisa falar mais alguma coisa? Eu sei que o Uruguai, em 50 o Uruguai virou 2-1. Aqui vai perder de vai, virada. Essa virada vai. Vai tomar essa virada 2-1. João, jogaço. Não acho que é o maior jogo da história do futebol mundial, ok, mas isso é a opinião sua. Um jogaço. Para mim, ficaria em segundo lugar. Essa de 70, pelo Cássio falou também, essa questão do número, e é o seguinte, esse negócio de valer a Taça Júlio Rimet, para ver que esse é o maior campeão da história, isso para mim tem um peso enorme também. Sim. E aí, assim, pode dizer que é paixaquismo da gente, mas fica com a de 70. Então vamos fazer o seguinte? Bora. Vou escolher o terceiro lugar, porque aqui a ordem, outra, é 70 ou 50. No caso, o seu segundo lugar seria 70. O meu seria 50. Mas aí empata. 50 segundos também. Gostei. Terceiro lugar? Terceiro, vou logo dar. Escolha morre. Milagre de Berna. Vou ficar com Milagre de Berna. Forte mesmo. Fortíssimo. Eu fico com o Milagre de Berna. O contexto é pesado. Milagre de Berna. A turma é seringa. Né? Virou livro, virou filme, pô. Virou filme. Foi mesmo, foi. Virou filme. Mas qualquer jogo vira filme. Virou filme. Qualquer joguinho vira filme hoje em dia. Tem tal de Moneyball ali. Não, mas virou filme. E é Milagre de Berna. É um time que leva de 8 na primeira fase, ganha de virada na final, esse negócio... Agora, rapidinho. Esse vídeo já tá pequeno mesmo, bons esteja aqui. Porque a gente tiveram 20 finais, 7 que a gente botou aqui. Essa da Inglaterra pra mim é cotista, beleza? Cotista. Mas teve um bocado de final toleta. Tolete. E o pior de tudo, a gente viu todas. Não, viu? Só curiosamente mais Escolhemos 3 aqui, vamos lá. 1990, Alemanha 1, Argentina 0. Vai ter gente que vai ficar puta com a gente, mas 1994, outra final toleta também, 0x0, pênaltis. Veja, Copa se comemora, veja, não interessa como foi o jogo, o vencedor vai comemorar muito, muito. Mas não quer dizer nada, não. Tanto é que fala o terceiro jogo. Espanha 1, Holanda 0. Espanha que toca a bola, que tem posse, jogo tolete, e pai. Vou dizer aqui, sobre essas 3 finais, eu assisti as 3. A final de 90, a Copa toda foi muito ruim. Foi uma Copa muito truncada, com um jogo defensivo. E a final representou isso num pênalti. A Alemanha foi campeã num pênalti, até hoje discutível se foi ou não. O Bremen cobrou. Bremen Igual o Coutinho que tava pegando tudo quanto era pênalti. Ele não... E fez o gol, assim, então uma final com gol de pênalti. A final de 94 é ruim. Você que... Eu gosto da Copa 94. A Copa 94 foi a que eu mais acompanhei na minha vida. Se todo Mas teve uma bolinha na trave ali, pô. Mas, vou fazer um desafio. Tente assistir a final de 94 inteira. Sabe por quê? Eu gravei a final... Massaro sozinho. Eu gravei a final em VHS. Quando chegou a final, eu botei pra gravar o jogo. Quando fez 1 ano do Tetra, em 95, eu coloquei pra assistir. Não deu 15 minutos. Eu adiantei pros pênaltis, porque eu não conseguia ver. O jogo é muito ruim. O jogo foi disputado no calor de meio-dia
em Pasadena, nos Estados Unidos, assim, também foi um massacre para as duas seleções. O jogo é muito ruim. E a Copa de 2010, a final entre Espanha Foi e muito Holanda, violenta. foi violenta e era uma final onde parece que nenhuma das duas seleções queria ser campeãs. Porque perderam chance. Medo. Ninguém queria fazer gol. Tem até o lance de Robin, né? Que ele chuta e Cacilhas... Você está quase morrendo, que eu tô ficando na dúvida. A ponta do Escolha, pé. pai. Não, eu tô dando argumento. Para Não, mim, não, a pior... É porque a de 94 tem um... Já estourou a mina, Calma, estourou a mina. A de 94, Estourou a a de mina. 94 tem um ponto a favor. Não tem gol, pô. Não, mas tem um ponto a favor. tem Eram gol. as duas que podiam ser as primeiras tetas campeãs. Ah, mas aí é fogo. Aí é uma maldade, inclusive, com Espanha e Holanda. Porque se for ver. Veja, o cara que. Pô, os caras estão zerados lá. Pô, só porque os caras têm 200 campeonatos, a gente tem nenhum aqui. Então tá. A pior final de Copa do Mundo, jogo 94. Brasil 0 e Itália 0. Jogo muito ruim. O que é muito contraditório. falar isso. É muito contraditório, porque é um dos jogos que eu mais comemorei na minha vida, meu irmão. Assim. Também a tua. De 94, É. a minha Copa é de 94. A minha Copa é de A minha 94. Copa é de 94. Eu comemorei Torce pro demais, Brasil. mas. É. Isso quer dizer, se me falou que acompanha a Copa que são uma pô, Torce tá bom, Brasil, o Uruguai não torce- jogou. Mas vou te contar, foi a de 90. É ruim demais. Pô. É ruim Pra demais. Mim é de 90. A de 90 é muito Mas ó, 120 minutos era sem gol. É 0x0. Mas a gente tava nervoso. Baixinho, a tua Copa foi foda. Mas Vai, a final. 94 é muito ruim. 94. Puta merda. E ainda é decidido, não é decidido no gol, é decidido no chute pra fora. Um chute pra fora de baixo. Então é isso aí, galera. A gente chegou ao final de mais um Escolha ou Morre. Espero que você esteja acordado ainda, vivo, tenha gostado do vídeo. E se inscreve aqui, curte, comenta. Lembrando que tá valendo aquele prêmio, viu? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.